Natália deu aula na Câmara dos Deputados e cala os bolsonaristas. Pessoalmente, eu acho que Bolsonaro merecia ficar preso para sempre. Mas isso só me reafirma a importância dos direitos humanos. Porque se cada um aqui fosse decidir conforme suas vontades, suas convicções pessoais, não existiria Estado de Direito. Já pensou se os deputados que estão aqui falando na prisão, achando ruim a prisão de Bolsonaro, se eles ainda estivessem dizendo que bandido bom é bandido morto, o ex-presidente talvez vá deixar de ter direito, por exemplo, àquela saída temporária dos dias, né, que foi praticamente extinta pelo Congresso, mas que quando ele estiver no semiaberto, quiser trabalhar ou estudar, Bolsonaro, aí ele vai poder ter acesso. 2025. Quanto tempo esse país precisou para amadurecer até o ponto de colocar no banco dos réus golpistas? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, presidente. Queria dizer o que eu estava fazendo no dia do segundo turno. Eu estava indo junto com outros advogados, porque também sou, ao Tribunal Regional Eleitoral, para fazer uma denúncia da ação que estava correndo naquele dia, de tentar impedir o fluxo de eleitores, não só no meu estado, mas em tantos outros estados do Nordeste. Aqueles atos representaram uma forma de jogar no lixo o voto do nosso povo. O meu povo nordestino teve, de forma especial, naquele dia, o seu direito daquele o mais elementar do exercício da democracia, embora não se resuma a ela, de votar. E a gente está falando aqui de pessoas que tinham como prática não só um discurso violento, não só um fomento à violência, um incentivo ao ataque à violência política de gênero, ao racismo, mas a gente também está falando de pessoas que costumavam homenagear ditadores que matavam, estupravam, ocultavam cadáveres que até hoje seguem desaparecidos. Pessoas que chegaram a homenagear quem comandava sessões de tortura em que se introduzia na vagina de mulheres um rato vivo. Isso é abjeto. Pessoas que, quando o nosso povo estava no seu momento mais duro, vivendo a pandemia, as pessoas morrendo, indo embora, enquanto tinha um presidente que debochava e ria, enquanto o povo brasileiro era levado ao abismo. Quantas coisas podem ser atribuídas ao ex-presidente Bolsonaro? É um traidor da pátria, é um inimigo do povo brasileiro, ladrão e contrabandista de joias, adorador de torturador, estelionatário, frouxo, fujão, chefe de organização criminosa, covarde, organizador de rachadinha, parceiro de miliciano, assassino. Coveiro ele disse que não era, né? Um genocida, um mentiroso compulsivo, um obstrutor da justiça, um fraudador de cartão de vacina, um traficante de medicamento proibido, essa foi uma das mais recentes que a gente descobriu, um espalhador de vírus, uma fraquejada da humanidade, um propagador de fake news, um racista, um mau militar, um péssimo presidente. Essa cena toda que eles estão fazendo, de repente todo mundo ficou doente, há um mês estavam dizendo que era um candidato a presidente, que ia rodar o Brasil, e aí de repente está todo mundo doente, sem condições. Um ex-ministro que disse que desde 2018 estava com Alzheimer. Alzheimer é uma doença séria, presidente. E que está sendo usado agora para se referir a um período, inclusive, em que esse condenado estava exercendo um mandato no governo federal. É óbvio que punir golpistas não garante que nada errado venha acontecer depois. Mas se a gente não pune, isso é praticamente uma certeza. Uma certeza de que vai acontecer de novo. E a gente está falando do ex-presidente que, quando era deputado, tinha na porta do seu gabinete um cartaz que dizia assim: quem procura osso é cachorro. Ele se dirigia aos familiares daquelas pessoas que foram assassinadas pela ditadura e tiveram os seus corpos ou escondidos até hoje ou destruídos. Ele se dirigia a essas famílias como cachorros. É por tudo isso que a gente tem que celebrar o que aconteceu nessa semana. E a gente tem falado muito sobre o ex-presidente, hoje condenado, preso, Jair Bolsonaro. Mas eu queria ainda aqui mencionar a importância simbólica e pedagógica da condenação dos generais que tentaram dar um golpe. As nossas Forças Armadas precisam disso, que isso aconteça. Nunca havia acontecido nada. Segue no STF hoje uma discussão sobre a validade ou não de uma antiga lei da anistia, que foi feita para evitar a perseguição que aconteceu na época e posteriormente foi deturpada para que se deixassem impunes torturadores, estupradores, assassinos, e tudo isso ficou para debaixo do tapete. Nunca se puniu. Várias senhoras morreram sem receber os remanescentes mortais dos seus filhos. Várias senhoras morreram sem nunca ter um túmulo onde deixar flores. E a condenação desses generais agora, é preciso lembrar que não é o último passo, porque essas pessoas não podem carregar ainda consigo o nome das Forças Armadas. Essas pessoas não podem ter o direito de serem tratados com privilégios, enquanto, na verdade, não cometeram crime militar nenhum, cometeram crimes comuns. Estão falando de violação de direito dos presos, pelo amor de Deus. Eles estão tendo privilégios. O ex-presidente Bolsonaro ele não está em prisão preventiva mais. Ele está condenado e devia ir para um presídio, assim como os generais.